Eu gostaria de chamar a atenção um pouquinho, quer dizer, baseado na leitura que eu e a Tainá e o Gustavo fizemos dos ensaios que vocês, o segundo ensaio que vocês apresentaram a respeito do argumento modal, algumas pessoas estão fazendo um pouquinho de confusão, que é algo talvez natural, sendo que é o primeiro contato que você está tendo com o CRIP, ideias muito novas e etc. Tá? Mas algumas pessoas estão fazendo um pouquinho de confusão entre o chamado argumento modal e um exemplo que o Kripke dá, que é um exemplo muito clássico, muito contundente, que é o exemplo do metro padrão. Tá? Algumas pessoas estão achando que o exemplo do metro padrão é o argumento modal. Tá? E não é isso. Então esse vídeo aqui é mais ou menos para ajudar você a organizar suas ideias. Tá? Qual é a tese fundamental de Kripke, pelo menos nessa primeira lecture? A tese fundamental de Kripke é uma tese que vai contra a semântica clássica, clássico aqui significa dos últimos 200 anos, semântica de Frege e Russell, que é a semântica de Frege e Russell entende que nomes próprios, não apenas nomes próprios, mas principalmente nomes próprios, são equivalente a uma descrição, tá? Equivalente a algum conteúdo descritivo, sendo que uma descrição, se você colocar em termos de uma expressão linguística, se colocar em termos de uma expressão linguística, nem sempre coloca, muitas vezes a descrição está apenas na cabeça do falante, tá? Um conteúdo descritivo ou um modo de identificação do falante, mas se você colocar na forma de uma expressão linguística, a descrição tem essa forma standard. O ou a X, o objeto X, tal que esse objeto φ, onde φ é alguma propriedade. Então, o X tal que φ de X. Né? E essa descrição, ela é legítima, ela é boa, ela pega um objeto no mundo, ela se refere a alguma coisa no mundo. Se existir algo no mundo que seja φ, ou seja, que tiver a propriedade φ, e for o único objeto, a única coisa no mundo que tem a propriedade φ. Porque se não existir nada no mundo, ou se existir mais de uma coisa, a descrição não é uma descrição definida, ela não mira num objeto em particular. Ela não está mirando, ela está falhando em mirar um objeto em particular, tá certo? Então essa é a tese, ou esse é o espírito, digamos assim, da tese de Frege e Russell. Tem pequenas diferenças em Frege, pequenas diferenças em Russell, porque tem muita sutileza ali na formulação, mas esse é o espírito geral da tese de Frege e Russell contra o qual o Kripke está argumentando. Kripke quer dizer o quê? Quer argumentar o quê? Não, que nomes, eles não vão para o seu objeto, eles não se referem, eles não estão para um objeto através de um conteúdo descritivo. Né? Isso tem uma quantidade enorme de consequências epistêmicas, metafísicas, tem consequências para a nossa noção de necessidade lógica, né? Aquilo que tem que ser verdadeiro em todos os mundos possíveis. Se tem consequência para a noção de necessidade lógica, tem consequências para a noção de contingência, quer dizer, como nós vamos entender o que é um evento contingente, quer dizer, que ocorre, mas poderia não ocorrer, tá certo? Tem consequências epistêmicas fundamentais, porque isso tem um impacto direto sobre a nossa noção de a priori versus a posteriori, tá? E muitas outras coisas. Boa parte do que o Kripke está fazendo em Name and Necessity é mostrando os desdobramentos da negação da tese de Frege e Russell. Tá? Mas o Kripke não apenas nega a tese de Frege e Russell, nenhum grande filósofo apenas diz não, ou apenas diz sim. Tá? O Kripke é um grande filósofo porque ele elabora argumentos, e o principal argumento contra a tese de Frege e Russell é o chamado, quer dizer, ele não chama assim, se você procurar no texto não vai aparecer em lugar nenhum, agora é o argumento modal, não vai aparecer assim. Quem chama dessa maneira são os leitores de Kripke. Argumento modal porque está fazendo apelo, está usando uma noção modal. Né? Isso que algumas pessoas ainda também estão confusas a respeito do que é uma noção modal. Nós falamos de modalidade, nós estamos usando uma noção modal quando a gente está considerando comportamentos em outros mundos possíveis, ou na totalidade dos mundos possíveis. Tá? Então, tem duas noções modais que são clássicas. Uma noção modal é a noção de necessidade, quer dizer, quando uma verdade é necessária, se for verdadeira em todo o mundo possível, e a outra noção modal clássica é a noção de possibilidade.
tá? Então, eu estou usando camisa cinza hoje, é verdadeiro, tá? Mas é possível que eu não esteja usando camisa cinza hoje. Quer dizer, é possível nesse sentido, de que poderia em outro mundo, há um outro mundo possível onde eu não estou usando camisa cinza hoje, tá? Poderia haver um tal mundo possível onde eu não estou usando camisa hoje. Dizer existe ou poderia existir é uma questão aqui de um pouquinho de como nós entendemos a metafísica de mundo possível, tá? Tem gente que entende mundo possível como uma coisa que está existindo, aqui do lado do nosso mundo tem um outro mundo possível, tá? Então é uma certa visão metafísica sobre mundos possíveis. David Lewis, por exemplo, que o Kripke menciona algumas vezes, tem essa visão, tá? Há uma infinidade de mundos possíveis e todos eles existindo paralelamente. O nosso é só um. A gente está aqui num corredor, mas tem uma infinidade de corredores com histórias diferentes, personagens diferentes, né? Todos eles existem ao mesmo tempo. Uma visão meio louca, mas o David Lewis tem uma boa argumentação para isso. Outra visão é o seguinte, que o mundo que existe é o nosso. Esse aqui é o nosso mundo, é só esse mundo é o que existe de fato. E mundos possíveis são, digamos assim, construções teóricas que nós fazemos, tá? Como? Imaginando como que os objetos do nosso mundo poderiam ser diferentes, tá? Então são construtos teóricos fazendo variações a partir dos objetos deste mundo aqui. Porque objetos que não existem, a gente nem sabe como fazer variações desses objetos, tá? Então, Sherlock Holmes, como não existe no mundo atual, eu não sei nem como descrever um mundo onde exista Sherlock Holmes. Porque quando eu digo, eu estou descrevendo um mundo onde existe Sherlock Holmes, você vai dizer, mas onde existe o quê? Cara pálida, você está apontando para quê? Tá? Não tem nada que eu esteja apontando para colocar naquele mundo. Ah, mas eu estou descrevendo um mundo com um indivíduo que é um detetive, fuma cachimbo, é amigo de um outro cara chamado Watson, etc, etc. Não, assim, mas como é que você sabe que é Sherlock Holmes? Tá? Para saber isso, eu teria que apontar para um indivíduo aqui e colocar esse indivíduo lá, tá certo? Lá ele chama Sherlock Holmes, aí sim, isso é possível. Mas falar de um indivíduo que não existe no mundo atual como possivelmente existindo, não é que seja impossível, é que é vazio. É como dizer, apontar para o vazio. Imagine, fazer um exercício de absurdo aqui, apontar para o vazio e falar, imagine se isso aqui existisse. Para que eu estou apontando? Então, imagine que Sherlock Holmes existisse, imagine que unicórnios existissem. São exercícios assim meio absurdos, apontar para o vazio e imagine que isso exista. Essa segunda concepção é a concepção do Kripke, né? Que mundos possíveis são mundos inventados a partir de variações das coisas que efetivamente existem, que no final das contas só existe mesmo o mundo atual. Então essa é uma segunda concepção de mundos possíveis. Fechando esse parênteses, voltando, noção modal tem a ver com mundos possíveis. Então o argumento do Kripke é chamado de um argumento modal porque ele faz essa checagem em outros mundos possíveis, que é algo que antes do século XX dificilmente os filósofos faziam, né? Poucos filósofos se preocupavam com esse tipo, usavam esse tipo de argumento, né? Falar, olha, como as coisas são, mas como é que elas seriam em outros mundos possíveis. Então o argumento modal de Kripke, o chamado argumento modal, é chamado argumento modal porque está usando esse raciocínio modal. E o argumento, como a Tainá muito bem explicou nos vídeos dela, o argumento é razoavelmente simples, tá? Ele assume a premissa de Frege e Russell e mostra que ela leva a uma conclusão absurda, né? Argumentos que têm essa forma, classicamente, são chamados de argumento por reductio. Você pega a posição do adversário e mostra que ela você reduz a posição do adversário ao absurdo. Se isso está acontecendo, é porque a posição do adversário tem que ser falsa, tá? Uma tese que leve a algo absurdo é uma maneira de você mostrar que aquela tese é uma tese falsa, tá certo? Isso sim foi muito utilizado na história da filosofia. Isso Platão já usava, os diálogos de Platão estão cheios de argumento dessa forma, tá? Então me diga o que você entende que é a coragem, né? Aí o interlocutor de Sócrates dava
uma definição de coragem, aí Sócrates lentamente mostrava que aquela posição levava a uma situação absurda, a uma tese absurda, portanto, o ponto de partida tinha que estar errado. Né? Então, é mais ou menos isso que o Kripke está fazendo com o argumento modal. Ele está dizendo, suponha que Frege e Russell tenham razão, que o nome Aristóteles, por exemplo, ele tenha como conteúdo, ou ele, é a mesma coisa, seja sinônimo de uma descrição definida padrão. Por exemplo, o autor da metafísica, ou então o autor da ética nicomáquia. Né? Suponha que o nome Aristóteles seja sinônimo da descrição, o autor da ética nicomáquia. Significa, se fosse assim, significa que em todo mundo possível, se eu estou falando de Aristóteles, eu tenho que estar falando do autor da ética nicomáquia. Agora, isso contradiz frontalmente uma intuição nossa, que é a intuição de que Aristóteles poderia não ter sido o autor da ética nicômaco, né? Ética nicomáquia. Se ele não tivesse escrito a ética, é fácil imaginar que Aristóteles poderia não ter escrito a ética nicomáquia, ele poderia ter sido comerciante, poderia ter sido jogador de futebol, né? Outra pessoa poderia ter escrito a ética nicomáquia. Então, o nome Aristóteles, nós temos a intuição enquanto falante, tá? Intuição aqui significa um forte sentimento enquanto falante, não precisa estudar filosofia, de que quando nós falamos usamos o nome Aristóteles para falar de outros mundos possíveis, a gente está rigidamente falando desse indivíduo, a gente não solta esse nosso Aristóteles. Suponha que Aristóteles fosse jogador de futebol, suponha que Aristóteles não fosse filósofo, de quem que eu estou falando o tempo todo? Intuitivamente, tá? Eu estou falando do nosso Aristóteles. Então o nome Aristóteles é rígido. Agora, intuitivamente, quando eu digo o autor da ética nicômaco, no mundo possível em que Aristóteles fosse um comerciante, então o autor da ética nicômaco tinha que ter sido outra pessoa. Tá? Suponha que a ética nicômaco tivesse sido escrita na Escócia no século XVIII, então o autor da ética nicômaco teria sido provavelmente David Hume e não Aristóteles. Tá? Então o autor da ética nicômaco, a descrição, essa descrição não tem o comportamento modal rígido, diferentemente de Aristóteles. Se os dois fossem sinônimos, os dois teriam que ter o mesmo comportamento modal, porque é isso que significa ser sinônimo. Ser sinônimo significa ter o mesmo significado, e significado incorpora ter o mesmo significado, isso implica ter o mesmo comportamento modal, tá certo? Então, se Aristóteles fosse sinônimo de o autor da ética nicômaco, deveria ser impossível um mundo onde Aristóteles não é o autor da ética nicômaco. Deveria ser impossível. Tá? Mas, evidentemente, nossa intuição como falante acha isso tremendamente possível. Tá? A gente fala isso o tempo todo. Suponha que Aristóteles... Será que Aristóteles foi mesmo? A gente fala isso. Até o mundo atual, a gente levanta dúvidas. Será que Aristóteles foi mesmo autor da ética nicômaco? Será que existiu Aristóteles, um único Aristóteles que escreveu tudo aquilo? Ou tinha vários? Aristóteles era uma espécie de título de professor? Né? Então, o argumento modal mostra, quer dizer, conclusão. Né? Conclusão. Se você assumir a tese de Frege e Russell, você chega a uma conclusão aparentemente absurda, que é que Aristóteles necessariamente é o autor da ética nicômaco, porque teria que ser verdade em todo mundo possível que Aristóteles é o autor da ética nicômaco. Isso é absurdo nesse sentido, isso confronta a nossa intuição de que é algo contingente que Aristóteles seja o autor da ética nicômaco. Uma observação que Kripke faz ao longo do caminho, ele diz: eu estou assumindo uma visão metafísica que é a seguinte, que nem toda a propriedade de um indivíduo é uma propriedade essencial desse indivíduo, tá? Que é algo que, por exemplo, Leibniz assume. Leibniz assume que ter escrito a Ética Nicômaco é uma característica essencial de Aristóteles. O nosso Aristóteles é tal que tudo que ele fez na vida dele já faz parte da essência de Aristóteles. Então não é impossível que aquele Aristóteles nosso, em outro mundo possível, não tenha escrito a Ética, não tenha tido barba, não tenha nascido em Estagira e assim por diante. Então Kripke está dizendo, eu estou assumindo que uma metafísica que não é essa, tá?
uma metafísica que tem propriedades de um indivíduo que são propriedades acidentais, né? Portanto, tem enunciados contingentes.